Inteligência artificial é o assunto do momento e sua presença já é uma realidade em diversos setores, da indústria à saúde, passando pela educação e até o entretenimento. E para falar sobre o tema, a Fiesc convidou o Customer Engineer do Google, Neto Marinho. Muita gente está assustada, né? Porque é muito novo isso para algumas pessoas que, né, recentemente ficou mais na moda, no hype. Mas a gente já tem isso presente no nosso dia há muito tempo, né? Quando você vai usar, por exemplo, um Google Maps, um Waze, e você coloca ali o melhor caminho, ele te dá ali para desviar de alguma coisa, te calcula a melhor rota, aquilo já é uma inteligência artificial, né? Ou quando a própria indústria percebe um novo produto que precisa e está usando dados de consumo, dados que as pessoas querem, e aí cria um novo produto, isso já é inteligência artificial. A gente só não usava muito esse nome no dia a dia, né? E aí agora, há uns 2 anos, principalmente, começou a ficar muito... Até as crianças hoje na escola estão aprendendo já o que é inteligência artificial. Mas ela já está aí, né? Que é essa parte de você usar dados, usar poder computacional para facilitar e amplificar o trabalho das pessoas, né? Entender como essa tecnologia funciona, principalmente como ferramenta de produtividade, é essencial. Marinho apresentou alguns exemplos do uso da inteligência artificial e destacou os setores que, a princípio, serão os mais beneficiados. A parte da saúde, ela é realmente uma área muito impactada porque ela mexe direto com a gente, né? Então, por exemplo, você tem algumas pesquisas que já mostram resultados de análise de, por exemplo, tumores de pele, de câncer de pele, de melanoma, onde você tem resultados muito bons utilizando visão computacional, dados, né, de cirurgias anteriores e onde ele consegue, então, com uma precisão muito maior, diagnosticar ou pelo menos alertar para um diagnóstico de um melanoma, por exemplo, né? Então, assim, não é que o médico vai deixar de existir, só que aí, ao invés de ele poderia cuidar de, sei lá, 100 pacientes ao longo de um mês, sei lá, de um ano de tratamento, ele vai poder acompanhar 1000, porque ele vai ter a capacidade de ter um assistente ali que vai dar um diagnóstico para ele e rapidamente. Agora, a gente também vai ter, a gente já está tendo muitas coisas na parte de trânsito, de mobilidade urbana, né? A gente tem, por exemplo, o Google tem a Waymo, que é a empresa que tem os carros autônomos. Então, pô, agora não é só questão do carro te levar autonomamente para um outro lugar, mas os carros podem conversar entre si e vão melhorar o trânsito da cidade. Então, por exemplo, ó, não vem aqui em Florianópolis assim, né? Não vem aqui para a ponte agora não, porque tá feio. Arruma outro caminho aí para você ir embora. Então não vai precisar do motorista, que nem vai ter mais motorista, mas eles não vai mais, a gente como serviço, a gente não vai nem ter carro daqui a um tempo. A gente não vai ter, a não ser que você queira ter um carro, mas você não vai precisar ter a propriedade do carro. Você vai poder usar carros, a gente vai poder diminuir trânsito, diminuir poluição com isso, né? A parte da educação também está sendo muito, muito impactante. Eu sei que tem um medo muito grande, às vezes, porque a inteligência artificial, meus filhos, minhas filhas vão deixar de aprender. Eu tenho 2 meninas de 10 e de 13 anos, e na escola elas já estão aprendendo a lidar com isso, porque é o seguinte, é uma ferramenta. Então eu não preciso ter medo em termos de, tipo assim, ela vai substituir o professor, não. Ela vai ajudar o professor a criar uma aula mais dinâmica, ela vai ajudar o professor a se preparar melhor. Até o professor tem mais tempo, né? O professor dá aula, tem que preparar a aula e vai lá. Então, assim, eu acho que educação, saúde e mobilidade são áreas, assim, todas a gente pode falar, né? Mas eu acho que elas vão ser muito impactantes no sentido de nos afetar no dia a dia. Então a gente vai ter esse impacto, a gente vai sentir muito esse impacto. Talvez os outros impactos são meio ubíquos, né? Meio que imperceptíveis no dia a dia, mas acho que essas 3 áreas vão ser muito, muito perceptíveis para a gente. O fato é que as possibilidades de utilização dessa ferramenta são incomensuráveis. Eu acho que não tem limite, eu acho que não tem muito como a gente projetar, porque, como eu falei, quem imaginava que quando você tinha máquinas a carvão que fazia lá um vapor, né? Ela mexia para você fazer um tear. Eu moro na região de Americana, em São Paulo, que teve muita indústria têxtil. Você vai lá ver um tear hoje, mostra aquilo para eu tenho amigos, né, que os pais são tecelãos antigos, ele olha para um tear novo, ele fala assim, cara, isso aqui não é sensacional. Aí quando você fala, tá, mas agora imagina só, eu posso pegar e falar o seguinte, ó, eu vou te falar qual tipo de tecido você tem que produzir, porque em tal país está com uma demanda daquele tecido e você vai produzir automaticamente aquele tecido. E aí eu já vou te conectar com uma indústria, com uma empresa de logística que vai fazer isso. Aí você fala assim, não tem limite. Então assim, é difícil a gente projetar muito, mas eu acho que a gente vai ser tão impactado que nós vamos ver uma série de fronteiras cada vez reduzidas.
Porque você vai conseguir, com insights de Big Data, com insights de entendimento do mercado consumidor, aliado a essas tecnologias que vão se desenvolver. Agora, por exemplo, eu posso criar uma máquina muito mais rápido. Eu posso perceber, por exemplo, qual a necessidade da minha indústria, ou da minha indústria, do meu comércio, e eu posso, então agora eu posso criar uma ferramenta, uma nova máquina mais rapidamente, porque a inteligência artificial vai me ajudar a projetar aquela máquina. E aí eu vou conseguir aumentar a produção. Vamos pegar o caso de um tear que eu estou falando, né? Ao invés de fazer 10 rolos por dia, ele vai ter uma capacidade de fazer 100 rolos por dia, porque ele vai ter uma maior produtividade, né? Tempo de manutenção, né, das indústrias, da própria internet. Pô, eu consigo zerar esse tempo de manutenção para que a minha fábrica, para que ela não pare, para que minha cloud não pare. Então, assim, é difícil mensurar porque realmente a gente está começando a testemunhar essa mudança. Apesar de IA ser uma coisa já antiga, se você pegar na literatura da academia, ela data de 1970. Mas essa revolução que o Google trouxe na parte de pesquisa, inclusive, né, com os transformers, que é toda a parte do algoritmo das linguagens de modelos grandes, a gente está vendo esse impacto real agora. Agora que a gente está presenciando mais, assim, a gente está entendendo, isso aqui é inteligência artificial. Então eu te diria que é difícil mensurar e eu acho que a gente não tem um limite muito claro ainda não, porque só vai crescer. Acho que é logarítmico, né? Então o crescimento vai ser muito rápido.